eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Boa noite a todos, eu saúdo a todos os que estão participando conosco desse evento virtual promovido pelo capítulo 04 da Donep Porto Alegre. Vocês são muito bem-vindos nessa sala virtual. Agradecemos por estarem conosco prestigiando mais este evento. Costumeiramente fazemos nossos eventos em restaurantes, em hotéis e em outros locais. Porém, dado a esse tempo de distanciamento social, recorremos a esta forma virtual para podermos dar continuidade aos nossos eventos. Meu nome é Antônio Carlos Zago, faço parte do capítulo 04, quem está promovendo este evento, e neste evento estarei fazendo o papel de mestre de cerimônias. Na sequência, farei a apresentação dos adonepianos que participam conosco deste evento. E eu começo pelo presidente do capítulo, querido irmão Humberto Soares. Boa noite, presidente. Boa noite, sejam bem-vindos. Na sequência, Sérgio Soares. Boa noite a todos. Luiz André. Boa noite. Marcos Moura. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ivon Trelha. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Ivon, tu que está com a palavra, por favor, nos dirija em oração para que este evento seja muito abençoado. Senhor, obrigado por esse dia, por esse momento. A abertura dos trabalhos, nós consagramos a Ti, seja o nosso convidado especial. Consagramos àquele que criou o universo, céus e terra. Consagramos àquele que criou o princípio da autoridade, aquele que do nada criou tudo. Neste momento, nós te convidamos a ser a nossa companhia, ó Pai, a cadeira número 1 em nosso meio, no meio de nossa tenda. Abençoa o preletor Diego Braga. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ivon. Pedimos a todos que estão conosco neste evento que divulguem suas redes sociais para que muitas outras pessoas também possam vir a ser abençoadas. Pedimos ainda que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube. Na sequência, eu peço, por favor, que o Marcos, nosso querido amigo Marcos Moura, diga a todos nós o que é a Donep. Por favor, Marcos. Ok. Mais uma vez, boa noite a todos. O que é a Donep, né? A Donep é uma associação de homens de negócio do Evangelho Pleno. Ela foi fundada em 1952, na Califórnia, nos Estados Unidos, e não tem fins lucrativos. Depois, o trabalho cresceu e atingiu mais de 130 países. A Donep hoje no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, sendo capítulos o nome que nós damos aos núcleos em cada cidade. A nossa associação reúne empresários, profissionais liberais, autoridades civis e militares, enfim, líderes da nossa sociedade. A Donep existe para que amigos compartilhem vitórias, superações e experiências pessoais com Deus. Os palestrantes da Donep não são remunerados, é por amor que eles compartilham suas experiências. A Donep também edita a revista A Voz, onde nela constam 4 depoimentos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Essas revistas são distribuídas gratuitamente. Curta esse evento da Donep. Temos certeza de que você será muito abençoado nesta noite. Prepare o seu coração. Obrigado, Marcos. Vamos passar agora para a parte principal desse nosso evento, que é a preleção. E antes disso, eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, o Diego Braga, esposo de Priscila, pai de Camila e do Caio. O Diego tem formação de publicitário, com especialização em marketing digital. Mora em Fortaleza, Ceará. É proprietário de 4 empresas, a saber, Clube File, Light Web, Propaganda do Bem e Una Experiência. Diego, fique à vontade. Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. É uma honra participar desse evento.
Sabemos que, em meio à pandemia, a gente utilizar desse meio online, né? Inclusive um meio que me traz o sustento, é um grande privilégio utilizar da tecnologia para dar voz a uma mensagem relevante. Então, sou imensamente grato pelo convite, é uma honra e, inclusive, é uma forma de retribuição por tudo que eu já recebi dessa associação tão maravilhosa que é a DONEP. Hoje eu vou contar a minha história. Por sinal, são muitos acontecimentos, tenho 36 anos, acho que aparento um pouco mais jovem, né? Tem um cara aí de 30, 28 para 30, né? Mas tenho 36 anos, sou cearense, não conto muitas piadinhas, mas vou tentar de vez em quando falar aqui para justificar as minhas raízes, as minhas origens, e vou tentar sintetizar com os minutos que me foram concedidos a minha história. Eu sou de uma família de classe média em Fortaleza. Até os meus 13 anos, minha vida era totalmente tranquila, uma criança cheia de sonhos, atleta, jogava em clubes de futebol, tinha uma promessa de ser jogador de futebol, participava de campeonatos intermunicipais, cheguei a viajar para outros estados para disputar, ganhei campeonatos também. Sendo que aos 13 anos, eu, numa tarde de domingo, os meus pais tiveram uma grande confusão, um desentendimento, e ali eles decidiram se separar. Então, imagina você com 13 anos, tinha acabado de sofrer essa ruptura familiar, e ali eu tomava as minhas próprias decisões. Então, eu só ia para a escola se eu quisesse passar o dia na rua, eu poderia ficar o dia na rua, fazia o que eu queria. E ali eu comecei a me envolver com bebidas, comecei a fumar e comecei a usar drogas também, muito novo. Com 14 anos eu já estava imerso aí nesse mundo de muitas complicações, né? Sem nenhuma regra. A minha vida era totalmente pautada no que eu gostaria de fazer. Isso me fez largar o futebol. Com 15 anos, eu já me via sem perspectiva nenhuma de vida, um adolescente rebelde, expulso de escolas, repetindo o ano. Vale ressaltar que até os 13 anos eu era um dos primeiros da sala, sempre com notas muito boas. E eu me vi diante dessa situação. E, para completar, o meu pai, né, que havia, naquele período, decidido seguir uma nova vida, ele acabou perdendo tudo, foi desligado da empresa onde ele trabalhava por mais de 20 anos, recebeu uma rescisão. Dessa rescisão, ele montou um negócio, e esse negócio não durou muito tempo. E eu lembro do meu primeiro trauma profissional. Eu já tinha tido um grande trauma, que tinha sido a separação dos meus pais nesse momento, mas o meu primeiro grande trauma profissional, eu tinha 15 anos. O meu pai, na época, tinha me convidado a trabalhar nessa empresa que ele tinha montado, era uma loja de artigos, de festas, então eu fazia entregas ali, atendia o cliente também, mesmo muito jovem. E eu lembro ele chegando para mim falando assim: filho, hoje é o último dia da loja, nós vamos entregar a loja. Aí eu olhei e falei assim: mas como assim, pai? Não, a gente está indo agora devolver a loja para a imobiliária. E eu lembro que a loja tinha 2 andares, a loja cheia de estoque, e ali ele entregou a loja. Eu lembro fechando o portão, né, da loja pela última vez, e eu fiquei com aquela imagem, né, a imagem da falência, a imagem da entrega de chaves, a imagem de você chegar ali na imobiliária e entregar tudo que você tem. Para não dizer que a gente tinha perdido tudo, meu pai ainda tinha um carro. Nessa época, ele havia me convidado a passar um tempo com ele, e pouco tempo depois ele decide vender esse carro também para abrir um outro negócio que também não deu certo.
Então, ficou eu e meu pai sem nada. A gente passou a ir morar de favor na casa de terceiros. Vale ressaltar que a minha mãe, na época, ela não trabalhava, então ela vivia de uma pensão que meu pai dava, como meu pai tinha perdido tudo, então ela também ficou mal, teve que também morar de favor na casa de amigos, familiares, né, com a minha irmã. E a nossa família foi destruída por completo, em todas as áreas, na área emocional, na área financeira, na área motivacional, na honra. A gente passou a ser pessoas que pediam favores constantemente, sem credibilidade. E eu cresci, a transição da minha adolescência para a fase jovem foi debaixo de muita humilhação, né? De muita tristeza e muita revolta. Isso me fez não acreditar em Deus, porque eu sempre me questionava, se Deus existisse, eu não estaria nessa situação. E eu comecei a ser um estudioso da não existência de Deus. Comecei a comprovar nos acontecimentos, né, um deles era da minha própria vida, que Deus não existia. Porque se Deus fosse bom, como as pessoas diziam, ninguém sofria, crianças indefesas como nós não ficaríamos sem teto, nós não moraríamos de favor na casa das pessoas, não viveríamos inúmeras necessidades. Então, eu comecei a alegar que Deus não existia. Nessa época, eu não queria viver a humilhação de pedir favor às pessoas. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos, eu ingressei num grupo que trabalhava com venda de produtos, e ali eu comecei a trabalhar como vendedor, me destaquei nessa empresa, e depois de começar a crescer nessa empresa, eu recebi uma proposta para trabalhar num grande grupo de comunicação. Na época, o meu sonho era trabalhar com propaganda, e aí eu entrei na Universidade de Publicidade e Propaganda, concluí meu curso através de muito esforço. Esse grupo de comunicação que me acolheu acabou concedendo uma bolsa, e através dessa bolsa eu consegui me formar. E sendo que eu sempre tive esse trauma da falência. Sempre quando eu estava chegando num determinado patamar, eu tinha medo do sucesso, eu tinha receio de crescer, porque eu achava que quando eu chegasse num patamar elevado, de certa forma, eu iria perder tudo, assim como meu pai perdeu. E a primeira coisa que eu queria falar para você que está me ouvindo, né, no Brasil todo, é que existem traumas que nós passamos na nossa infância ou adolescência, que às vezes a gente nem lembra, e esses traumas, eles minam o nosso futuro, eles minam o nosso propósito. Às vezes a gente acaba se auto-sabotando, às vezes a gente está ali dentro de um fluxo que está dando tudo certo e a gente acha que vai dar tudo errado, ou que a gente acha que está dando tudo errado, mas na realidade é uma ponte para dar tudo certo. E quando a gente vai perceber o fruto disso, a raiz disso, tem a ver com situações que nós vivemos lá atrás. Eu só fui entender isso muito tempo depois, né? Porque se alguém tivesse me falado o que eu estou falando agora para você, talvez eu teria buscado ajuda e ressignificado muitas coisas na minha vida, né? Que eu demorei para ressignificar. Mas o fato é que eu comecei a crescer nesse grupo de comunicação, um dos maiores grupos do Nordeste. Foi lá que eu aprendi o poder da mídia, a forma de comunicar, a abordagem, como os veículos eles se comportam, como a comunicação é gerada, o que está por trás da mídia. Foi uma grande escola. E eu comecei a crescer nesse grupo, até que um dia aconteceu um fato inédito na minha vida. Com esse crescimento, me trouxe soberba, e aí eu comecei a achar que eu era autossuficiente. Vale ressaltar que eu não acreditava em Deus, então eu tinha uma visão de que Deus não existia, e que eu era o cara, porque eu tinha conseguido sair de uma situação altamente delicada, de pedir favor para dormir, até uma situação de crescimento profissional. Eu achava que já tinha alcançado o topo,
Com menos de 25 anos, eu já assumia cargos de gestão, já tinha uma remuneração muito boa na época, e achava que eu tinha chegado no patamar mais elevado. Sendo que um dia, inclusive no dia do meu aniversário, eu tinha acabado de receber o meu salário, e eu cheguei para os meus amigos e falei assim, pessoal, hoje quem vai pagar a conta sou eu. E aí eu convidei esses amigos para um bar, e lá a gente bebeu muito. Quando chegou por volta de 1h30, 2h da manhã, eu descobri que eu tinha perdido minha carteira com todo o meu salário. E ali eu comuniquei na mesa, pessoal, ó, eu acho que eu perdi minha carteira. Aí vem aquelas piadinhas, né? Ah, você está falando isso porque você disse que ia pagar para todo mundo. Agora, depois que todo mundo já está aqui, você vem com essa história. Não, estou falando sério, eu perdi a carteira. E aí ninguém acreditando naquilo, eu fui no carro. Quando você perde alguma coisa, você vai no carro, pensa que está lá. E eu fui no carro, não achava. Depois voltei, fui embaixo da mesa. Até hoje eu não sei como foi que eu perdi essa carteira, mas o fato é que todo o meu salário estava ali, eu perdi. E nessas idas e vindas ao carro, eu fui descobrindo que a mesa foi esvaziando. As pessoas foram saindo. E quando eu me deparei, eu estava sozinho na mesa, muito triste, decepcionado, completamente embriagado, drogado. Ali eu estava no fundo do poço sem saber, achando que eu era altamente próspero, mas eu não tinha prosperidade nenhuma. E eu decidi entrar no meu carro, triste, muito triste, e veio uma voz. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz audível, que não era uma pessoa física do meu lado, né? E essa voz dizia assim, tira a tua vida, não precisa você viver mais. Você está vendo, ó, você não tem ninguém, você estava aí com seus amigos todos foram embora, para que viver, né? E nessa época eu era muito egocêntrico, eu nunca tinha tido pensamento suicida nenhum, né? Nunca. E ali eu decidi, de fato, tirar minha vida, eu peguei meu carro, atravessei uma preferencial, uma das avenidas mais movimentadas aqui de Fortaleza, que é Antônio Salles, vinha pela Rui Barbosa, uma outra avenida muito movimentada, sinal vermelho, eu passo no sinal vermelho, graças a Deus que não tinha nenhum carro ali, eu vou e atravesso a preferencial, e quando eu chego num outro cruzamento, tinha um buraco muito grande, eu não podia passar. Quando eu cruzei essas duas avenidas, eu estava a 140 por hora, mais ou menos. E aí eu paro e eu escuto uma segunda voz no mesmo dia, na mesma noite, já era de madrugada. E essa voz dizia assim, olha, ligue para a Priscila. A Priscila era a minha ex-namorada, que, por sinal, nós decidimos terminar o namoro porque ela começou com umas histórias de Deus. Então, a gente namorava, era muito intenso o nosso namoro, e ela começou com umas conversas de falar assim, olha, agora eu sou de Deus, né? E começou a falar sobre Deus para mim, e como eu não acreditava, a gente começou a brigar muito e a gente se separou. E veio essa voz muito forte, e eu decidi ligar para ela. Quando eu liguei, era por volta de 2h da manhã, mais ou menos, ela atendeu na terceira chamada, e eu relatei, eu não falei que eu ia tirar minha vida, mas eu falei, olha, eu estou muito triste, aconteceu isso, eu perdi minha carteira com todo o meu salário. Ela falou assim, Diego, Deus lhe ama do jeito que você está. Deus lhe ama do jeito que você está. Mas Ele quer lhe transformar. Então, segunda informação que eu queria lhe dar hoje, você que está me ouvindo, Deus lhe ama do jeito que você está. Eu não sei como você está agora. Não sei se você está super feliz, não sei se você está triste, não sei se você acabou de passar por um processo de luto, não sei se, assim como eu, naquele dia, não sei se você tem vontade de tirar a sua própria vida, não sei se você está no momento de ascensão profissional, não sei se você duvida da existência de Deus, assim como eu duvidei um dia, mas de uma coisa eu tenho certeza, Deus lhe ama do jeito que você está, porém, Ele quer lhe transformar, Ele quer lhe fazer uma pessoa nova. E foi isso que eu ouvi da minha ex-namorada na época, e aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração, e eu decidi
voltar para casa nesse dia, e depois de 3 meses, eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Nesse dia, foi no domingo que eu tive esse encontro. No sábado, eu tinha ido para uma festa e eu cheguei em casa às 5 horas da manhã. Até hoje, eu não sei como eu cheguei em casa. Só para vocês entenderem o nível que eu estava no dia dessa festa, um dia antes desse meu encontro com Deus. Eu deixei meu carro estacionado na esquina. Eu morava numa rua sem saída, minha casa era a antepenúltima, e eu deixei o carro estacionado na esquina. Não me perguntem o porquê. Eu acordei no outro dia, meu pai chegando, Diego, o que foi que houve? Teu carro está lá, todo aberto na esquina. E como foi que você chegou aqui? Eu falei, não lembro. Não lembro. Sei que, graças a Deus, eu estou deitado aqui na cama, sem nenhuma ranhura, né, intacto. E nesse dia eu falei assim para mim mesmo, basta, eu não aguento mais viver essa vida. Só um parêntese, muitas vezes da nossa maior ferida, da nossa maior dor, surge o nosso maior ministério, surge o nosso maior dom, a nossa maior aptidão. Ano passado, eu desenvolvi uma campanha chamada Depressão Requer Atenção. Foi uma campanha premiada, repercutiu no Brasil todo. A gente teve um apoio da mídia, inclusive mídia nacional, e a gente catalogou 188 vidas que foram resgatadas através dessa campanha. Como? Quando a pessoa ia no Google pesquisar sobre suicídio ou sobre formas de tirar a sua própria vida sem dor, qualquer termo que tivesse relacionado a suicídio, ela era direcionada para um anúncio, era um vídeo, onde nesse vídeo, a gente estimulava que ela buscasse ajuda naquele momento. E essa ajuda era no Instagram de uma das marcas que a gente tem, chamada Propaganda do Bem, e a gente levantou um exército de voluntários atendendo 24 horas na internet, pessoas que precisavam de ajuda. E a gente catalogou centenas de pessoas que foram cuidadas e mais de 180 pessoas que foram salvas, de fato, né? Pessoas que 1 hora da manhã falavam assim, olha, vocês são a minha última solução, a minha última busca. Se ninguém me responder agora, eu vou tirar minha vida. E tinha uma pessoa ali para responder, né? E eu sempre li os comentários, eu ficava acompanhando a equipe, e cada vida que a gente conseguia resgatar era uma confirmação de Deus falando assim, eu ressignifiquei a sua dor. Eu ressignifiquei a sua dor para transformar vidas. Porque Deus, ele não nos cura simplesmente para nós. Ele nos cura para a gente abençoar o outro. Não existe ferida cicatrizada só para o nosso benefício. Pelo contrário, as nossas feridas cicatrizadas, elas servem de apresentação para o outro. Por isso que cicatrizes, elas não somem, elas ficam expostas. Elas não doem mais, mas servem para a gente mostrar, dizendo assim, olha, isso aqui curou, isso aqui sarou. Mas eu tenho uma história para te contar através que me trouxe até essa cicatriz, né? Então, a Propaganda do Bem nasceu, inclusive, dessa dor, que é uma das empresas que a gente desenvolve também. Voltando ao meu encontro com Deus, no sábado, eu tive esse acontecimento, né? Que eu cheguei em casa e não sabia como é que eu tinha chegado. No domingo, eu sou convidado para ir para um churrasco, e nesse churrasco, muita bebida. Eu decidi não beber nesse domingo. E, coincidentemente, que não foi coincidência, os amigos armaram lá para mim, eles convidaram a Priscila, que era aquela minha ex-namorada que eu contei para vocês sobre a ligação no carro, ela estava lá, e eu falei para ela, Priscila, você ainda está buscando a Deus? Ela, sim, sim. Pois eu gostaria esse domingo de ir até os locais aí que você está buscando a Deus e tudo. E ela, ótimo, claro, claro. E aí, terceiro ensinamento que eu vou lhe entregar hoje. Esteja perto de pessoas que te levam para Deus. Se distancie de pessoas que te distanciam de Deus. E busque estar próximo de pessoas que, quando você pergunta, eu quero conhecer Deus, essa pessoa, ela para tudo
para lhe dar atenção e lhe levar para o caminho certo. Foi assim que a minha ex-namorada, na época, decidiu, disse sim, me deu total atenção e me levou para aquele local. E naquele local, quando eu cheguei, foi muito forte. Deus falou muito forte comigo. A mensagem era mais ou menos assim. Talvez essa mensagem seja para você hoje. Ou você decide caminhar comigo, ou você morre. A mensagem era assim. Ou você não tinha nenhum, assim, nada muito lindinho, aquela mensagem emocionante ou alegre. Não. Era uma mensagem curta e grossa, direta ao ponto. Ou você decide caminhar comigo, ou você morre. Ou você não vai ter outra chance. E no dia anterior, de fato, eu tinha tido uma grande chance, porque eu estava numa festa, num sítio, que aproximadamente distância lá da minha casa, uns 40 minutos. Então, eu andei de carro 40 minutos sozinho, sem saber como foi que eu cheguei em casa. Então, com certeza, eu tinha tido uma grande chance de continuar vivendo. E ali eu decidi entregar minha vida para Jesus. E agora eu vou entrar no novo momento do meu testemunho, que vocês conheceram como era o Diego antes de ter esse encontro com Deus. E eu posso dizer que o meu testemunho, depois de que eu encontrei Deus, é 1000 vezes mais impactante do que como eu era antes, né? Mas o fato é que quando eu tive esse encontro, eu conheci a Adonep, e na época eu trabalhava nesse grupo de comunicação, e a Adonep foi a minha escola. Foi através da Adonep que eu entendi de um Deus poderoso que transforma. Eu lembro que toda terça-feira, não faltava, todas as terças eu estava lá na reunião do capítulo 613, ficava no Hotel Ponta Mar, em Fortaleza, e ali eu escutava histórias de empresários. Eu não era empresário na época, e eu falava assim, um dia eu vou estar aí testemunhando, um dia eu vou estar contando a minha história, né? E a gente sempre ouve vozes contrárias, né? Enquanto eu falava isso, na minha mente vinha uma voz contrária falando assim, tu não tem nem capital de giro, tu não tem nem experiência com empresa, quem você vai contar a história? Olha, para você contar uma história, você vai ter que abrir uma empresa, fazer a empresa dar certo. Então, e aí eu ficava escutando aqueles testemunhos e falando para mim mesmo que um dia eu ia contar a minha história. E de tanto ouvir testemunhos, e vale muito a pena você se cercar do que é bom, de tanto ouvir testemunhos, eu decidi abrir meu negócio. Quando foi em 2008, eu cheguei para o grupo de comunicação que eu trabalhava e eu acabei pedindo meu desligamento. E nesse desligamento, eu lembro que o diretor do grupo falou assim, você está ficando louco. Vale ressaltar que faltavam 3 meses para eu casar, já com a Priscila, né, minha esposa, mulher da minha vida, a minha ex-namorada que me levou para Deus, né? Então, se você tem aí uma namorada, ou até uma ex-namorada, ou a sua esposa que está lhe levando para Deus, aproveite, meu amigo. Você tem um tesouro nas suas mãos. Não largue para nada. E faltavam 3 meses para eu casar com a Priscila e eu pedi demissão, pessoal. Então, imagina só. 3 meses para casar, eu peço demissão para abrir um negócio. Esse negócio, para ser aberto, a Priscila também tinha que perder o emprego dela, então eu fiz, a Priscila também pediu demissão, a Priscila gerenciava o grupo de hotéis. Então, numa tacada só, em 3 meses, faltando para casar, ela pede desligamento do trabalho dela, eu peço desligamento do meu trabalho e a gente abre uma agência de publicidade digital para trabalhar a internet. Sendo que a internet, em 2008, era uma mídia totalmente desacreditada. De 10 pessoas que eu apresentava a internet, 9 não sabiam o que era internet. As pessoas falavam assim, internet, aquele negócio que meu filho passa a noite toda no computador, aquele negócio que você perde um tempo. Não, na época não tinha internet banda larga, fibra ótica, né? Então a internet ainda estava dando ali os primeiros passos, a mídia social era o Orkut, e
não existia Facebook no Brasil, nem Instagram, nem Twitter, a única mídia era o Orkut. O Google não fazia quase anúncios, então não existia fonte de renda no online, mas Deus me falou muito forte que eu precisava sim abrir uma empresa e essa empresa precisaria ser online. E aí eu vou entregar uma nova chave para você. Quando Deus lhe der um direcionamento e você tiver a certeza que foi Ele que lhe direcionou, vá. Apenas marche. Assim como Moisés fez quando estava ali de frente para o Mar Vermelho e ele não tinha outro caminho. E Deus é bem firme com ele e fala, marche. E eu marchei, eu e a minha esposa, e nós abrimos uma das primeiras agências de publicidade digital no Brasil. Hoje a gente tem mais de 600 clientes, temos sede em São Paulo e Fortaleza, temos clientes no Brasil todo, clientes no mundo todo, inclusive, temos clientes em outros países, e tudo isso fruto de uma obediência. Eu lembro que quando a gente abriu a agência, as pessoas falavam assim, vocês são loucos de abrir uma empresa online. O que é internet? O que é mídia online? E a gente respondia assim, não, mas foi Deus que nos direcionou. Mas como assim? Não, vocês têm que orar mais, porque Deus não é irresponsável de querer que vocês saiam do trabalho de vocês para abrir um negócio. Eu lembro que o nosso primeiro jantar romântico lá em casa foi um McDonald's no chão, porque a gente não tinha nem mesa. A gente só tinha uma cama e uma geladeira. Nem fogão a gente tinha um micro-ondas. E a gente almoçou um sanduíche, um McDonald's, foi super romântico. Desculpa, jantou um McDonald's, foi muito romântico. Mas a gente começou a vida dessa forma. Eu cansei de chegar na nossa empresa e pegar minha esposa chorando, desesperada, porque não tinha de onde tirar, não tinha recursos. Eu levava 100 nãos para ganhar um sim, porque ninguém acreditava na internet. Mas hoje, quando os clientes chegam lá na nossa empresa, a gente não faz visitas, a gente não vai até o cliente, a gente tem, graças a Deus, e por Deus mesmo, porque não é pelos nossos méritos, a gente tem fila de espera. Eu faço em média de 5 a 6 atendimentos na agência, os clientes vão até a agência. E sempre quando os clientes chegam e falam assim, olha, eu quero entender mais dessa mídia que transforma as empresas, eu lembro. Caramba, isso há 14 anos atrás, né? 13, 14 anos atrás. Ninguém sabia que isso existia. Como Deus foi generoso conosco, né? A gente pegou todo esse acontecimento, todo esse crescimento na internet. Mas o fato, meus amigos, é que eu lembro que, faltando uma semana para a gente casar, e a gente sem renda nenhuma, porque a gente tinha pedido desligamento lá da empresa, o dinheiro que a gente tinha recebido da rescisão, a gente tinha montado um escritório, e faltando pouquíssimo tempo para a gente casar, a gente não tinha onde morar. E a gente conseguiu, por intermédio de um amigo, um proprietário de um apartamento, que nos recebeu no escritório dele, e ele falou assim, quem são vocês? Aí a gente falou, não, a gente vai casar agora. Aí eles, vocês têm fiador? A gente, não. Vocês têm calção? A gente, não. Aí eu, olha, eu estou sendo sincero. Aí ele olhou assim, pegou o violão, começou a tocar. Aí falou assim, olha, eu vejo Deus em vocês. E vai ressaltar que a gente não tinha falado nada de Deus. Eu vejo Deus em vocês e eu vou decidir alugar o apartamento sem fiador e sem calção. Agora eu só tenho um pedido para fazer a vocês. Vocês nunca atrasem esse aluguel, porque eu estou confiando em vocês. Eu falei, com toda certeza, eu compacto da sua mesma fé, aí nessa hora eu falei, e eu nunca vou atrasar o aluguel, e beleza. A gente entrou lá, faltando poucos dias para o casamento, graças a Deus, não tinha nada, como eu falei, né? Só o jantar no chão. E, meus amigos, com alguns meses, a gente foi pagando em dia, mas teve um mês que a gente não tinha um recurso. E chegou o dia de pagar o aluguel, e aquelas vozes, né, que lutam contra a nossa fé, falando assim, e aí, você vai agora negar, você vai agora ir contra a sua palavra? Cadê o dinheiro? Cadê o Deus que prometeu que vocês não iam atrasar? Nesse dia eu cheguei e minha esposa estava chorando na empresa, desesperado, falando, dessa vez não vai dar certo. E vale ressaltar que todo mês tinha uma dificuldade, mas a gente sempre conseguia arcar. E nesse dia, meus amigos, foi a primeira vez
que eu senti Deus de forma específica. Porque eu sempre falo que na nossa caminhada com Deus tem um momento de fé, né, que a fé pode vir de diversas formas, oração, estar aqui nesse momento, né, absorvendo um testemunho, isso fortalece a nossa fé. Mas tem momentos que a gente precisa da especificidade de Deus. A gente precisa entender de forma específica que Deus está ali. E nesse dia eu saí da empresa, minha esposa chorando, eu saí e falei assim, Deus, eu não sei para onde é que eu vou pegar meu carro e vou sair. E eu saí no meu carro, meus amigos, e parei em frente a um estabelecimento, era uma empresa de estética, e eu desci e fiz uma reunião fria, que ele nunca tinha me visto. Falei, olha, eu sou o Diego, eu tenho uma empresa online, eu quero apresentar a internet, todos os benefícios que a internet pode oferecer para a sua empresa. E aí a dona da empresa estava na recepção e falou, pois não, pode falar. E eu comecei a apresentar. Meus amigos, no final, a apresentação durou 1 hora, aquela mulher chegou e falou assim, olha, só um minuto. Aí ela voltou, quanto é que custa? Aí eu, X. Aí ela, e quanto aqui seria 1 ano? Eu vendi um produto mensal, um anúncio no site. E aí ela, quanto é que é 1 ano de anúncio? Eu quero pagar 1 ano nesse espaço aqui, para eu garantir o espaço. Aí eu, não estou acreditando. E aí eu falei, X, ela, você me dá um desconto? Eu dou. Ela, vou lhe fazer uma proposta. Amigos, o valor da proposta era o valor exato do meu aluguel. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. E para complementar esse grande milagre, que Deus foi específico comigo para ele dizer que ele estava lá, ela vai lá na salinha e volta com o dinheiro vivo e me entrega exatamente o valor do aluguel. Nessa hora, eu preenchendo o contrato à mão, me tremendo assim, ela assina o contrato, me entrega o dinheiro, e quando eu saio, eu entro no carro e eu grito, uivando, assim, de alegria. Era um mix de alegria com emoção, com choro, e eu ligando desesperado para minha esposa, gritando aos berros, e ela, o que aconteceu? Alguém vai morrer ou não? Deus é Deus, né? E naquele dia, eu entendi que Deus estava comigo, as lutas continuaram, e um fato marcante que fez toda a mudança na minha vida, eu vou entrar agora nos meus filhos e dando continuidade, mas um fato marcante, esse foi um acontecimento que eu relatei agora, que trouxe a especificidade de Deus. Eu entendi que Deus estava comigo. Mas teve um outro acontecimento que foi ainda mais forte do que esse, que fez a empresa tomar uma proporção que nem eu mesmo imaginava que ela tomaria. A gente passou 2 anos com muitas dificuldades financeiras, muitas. Empresa sem capital de giro, vendendo um produto que quase ninguém conhecia, que era a internet na época, era 2010, mais ou menos esse período. Muitos nãos, e a gente tentando se colocar no mercado. E aí tinha uma grande empresa aqui em Fortaleza, que eu já tinha ligado para o proprietário dessa empresa umas 30 vezes, né? Na época ainda que o telefone, você podia ligar várias vezes, né? Porque hoje, se você ligar 3 vezes para uma pessoa, ela atende dando uns gritos, né? Mas eu liguei várias vezes lá para ele, e ele chegou e falou, olha, pois não. Eu falei, olha, eu tenho aqui uma oportunidade e tudo. Ele, olha, pois venha me visitar. Ele marcou uma visita meio-dia, na hora do almoço, né? E aí eu peguei meu carro sem gasolina. Eu falei, meu Deus, será que eu consigo chegar nessa empresa? Era um pouco longe do meu escritório, e aí sim eu fui no meu carro. E consegui chegar. Quando eu chego, muito eufórico para apresentar esse produto. Sabe quando você está ali naquela situação que você só tem um maná, que é a porção exata daquele dia, não tem para outro dia, e você faz um negócio e esse negócio só vai durar aquele dia, no outro dia você tem que fazer outro negócio, no outro dia você tem que fazer outro negócio. Então, eu já fui lá com esse pensamento, eu não tenho maná para outro dia, eu preciso fechar esse negócio para amanhã eu já ter a minha provisão do amanhã. E quando eu cheguei muito eufórico, fui dar a ré para fazer uma baliza e eu bati no carro de trás. Sabe, naquela euforia, bati no carro de trás e o dono do carro desceu indignado, gritando aos berros, você é um irresponsável,
como é que você faz isso? Você não viu? Aí eu falei, meu amigo, me perdoe, me dê seu cartão, que eu vou entrar em contato com você, eu vou para uma reunião agora. Ele, tá bom, me deu o cartão e saiu, bem rápido lá, gritando. E eu estacionei o carro bem devagar. Quando eu parei, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para cá, não sabia nem se eu ia conseguir chegar. Quando eu chego, eu dou a ré, bato no carro. Senhor, eu estou te servindo. Eu sou fiel a ti. Eu trabalho com honestidade. Eu comecei a falar. E vale ressaltar que quando nós estamos num momento de profunda dor, aperto, a gente se esquece de tudo que Deus fez, né? Eu já tinha esquecido do testemunho da dona da empresa. Eu já tinha esquecido de todos os milagres que Deus tinha feito. Porque eu estava focado naquele problema, naquele momento, né? E aí eu tive coragem de Deus... Eu não ouvi Deus nessa hora, mas eu tive coragem de me levantar e ir para a reunião. Fui lá, sentei com o cliente e vendi o maior contrato da história da nossa empresa até então. Esse contrato valeu por 1 ano de faturamento. Eu não imaginava, porque eu fui lá para vender algo menor e o cliente foi falando, mas me mostre mais, me mostre mais. E eu vendi um grande contrato e essa empresa era uma das maiores empresas no segmento aqui em Fortaleza. Então, através desse trabalho, a nossa agência ficou conhecida e a gente conquistou vários outros clientes por conta desse trabalho específico. O trabalho que a gente fez nessa marca ganhou repercussão, saiu no Mundo S.A. A gente desenvolveu o primeiro aplicativo de delivery de comida antes do iFood. A gente construiu um aplicativo de comida, foi o primeiro, então saiu no Mundo S.A. na época e repercutiu muito bem e a gente cresceu muito através desse cliente. Mas olha que interessante, isso já seria um grande milagre. Eu fui, bati o carro e aos 45 minutos do segundo tempo, Deus me deu esse contrato. Mas esse cliente se tornou um amigo e eu odiava café. Não gostava de café por nada. Eu fiz uma consultoria nessa empresa e ele amava café. E toda reunião ele me apresentava o café. Quer tomar um cafezinho? Eu, não gosto. Na 4ª vez eu falei, estou sendo mal educado. Toda vida ele me apresenta um café. Então eu falei, não, vou tomar. E eu acabei me encantando por café e hoje eu tenho uma empresa de café por conta desse cliente que me ofereceu café e eu me tornei um grande entusiasta de café e a gente tem uma empresa, foi a nossa última empresa criada agora, que é a One Experience. Mas o fato que eu me tornei amigo desse cliente e ele me convidou para um almoço na casa dele. E naquele almoço, a gente foi dar uma caminhada na praia, a casa dele era uma casa de praia, de frente para o mar, a gente foi dar uma caminhada na praia e falou assim, Diego, eu quero te confessar uma coisa. Aí eu falei, pois não, pode me falar. Ele falou, naquele dia eu só te recebi por pena. Você me ligou tantas vezes que eu só decidi te receber por pena. Mas eu não ia fechar nada com você. Mas eu vi você batendo no carro atrás. Eu estava lá na hora. Eu vi você batendo no carro. Eu vi o dono do carro descendo e gritando com você e você mantendo a calma. Eu vi ele indo embora e você estacionando e você descendo do carro e indo e você me fez uma apresentação tão encantadora, mesmo em meio a tudo que você tinha passado minutos atrás, que eu falei, esse cara é diferenciado. Se ele conseguiu fazer essa apresentação depois de tudo isso que ele passou e depois de ter me ligado várias vezes e ter insistido de estar aqui, de fato é ele que eu quero que cuide da minha marca. E naquele dia, Deus falou assim para mim, a sua dor, o seu pior momento, por mais que você ache que é o pior momento, nada mais é do que um acontecimento que eu estou criando para te levar para um outro nível. E ali eu aprendi que sempre um momento desafiador nas nossas vidas, nada mais é do que um aprendizado para a gente alcançar um novo propósito. E ali naquele momento eu me emocionei muito, eu dei um abraço nele e falei assim, obrigado por compartilhar, porque não só enriqueceu a minha fé, mas, mais uma vez, mostrou que quem cuida dos meus negócios é Deus. Porque ali eu não fechei um contrato pelos meus méritos,
ou porque eu sou o cara que venceu uma adversidade, me levantei do carro e fui lá. Mas ali eu conquistei um contrato porque Deus decidiu fazer aquele homem visualizar tudo, e a nossa empresa começa a crescer, e a gente... E aí, com esse crescimento, veio a nossa primeira filha, que é a Camila. Camila, ela tem 10 anos. Camila louva. A gente fez uma mentoria agora para vários empresários espalhados aí no Brasil, online também, assim como a gente está se comunicando aqui. E ela abriu e fechou a nossa mentoria louvando. E todas as pessoas muito emocionadas, né? Minha filha é uma menina muito especial, e o meu filho, que é o Caio, tem 7 anos, muito inteligente, um menino altamente lindo e carinhoso. E eu quero contar só mais 2 histórias que eu acho relevante trazer para vocês. Eu senti de Deus, não estava nem no meu script aqui, mas eu senti de Deus de compartilhar. Quando a gente estava num momento muito bom nas nossas vidas, a gente estava no auge financeiro, empresa voando, clientes em todo o Brasil, nossa filha bem, nosso filho tinha acabado de nascer, poucos meses ali, e tudo dando certo, pessoal. Mas eu criei um sofisma, né? Para quem não sabe o que é sofisma, é uma mentira que você decidiu acreditar como uma verdade. E eu decidi acreditar numa mentira. Qual era a mentira? Que eu não podia misturar Deus com a minha empresa, com os meus negócios. Era mal educado falar de Deus nos meus negócios. Por que isso? Não, eu precisava ser educado. E eu passei muitos anos, acredito que uns 3 anos, sem falar de Deus. E os meus negócios prosperando cada vez mais. Eu tinha a minha fé, fazia as minhas orações, mas eu não compartilhava de Deus. Esse momento aqui, eu era incapaz de participar. Eu achava que os meus negócios estavam prosperando cada vez mais porque Deus estava comigo. E a minha filha ficou doente, pessoal. Eu passei por um momento muito difícil. Minha filha correu risco de vida, pegou uma infecção bacteriana muito grave, muito severa, e no hospital ela só piorava, a ponto de ficar quase sem respirar. E ali eu clamei a Deus e falei assim: Senhor, se o Senhor curar a minha filha, eu nunca mais vou deixar de falar a tua palavra. Onde eu estiver, eu vou compartilhar do teu amor. E a Camila foi milagrosamente curada. Eu fiz essa oração a madrugada toda. No outro dia, ela ia fazer uma cirurgia. Ela acordou sem febre. 2 dias depois, ela recebeu alta. E quando eu fui para o hospital, quando eu recebi esse milagre, eu estava no hospital todos os dias. A gente passou 7 dias no hospital com ela. Quando o médico falou que ela estava sem febre, eu comecei a bater em todas as portas dos quartos, e falando assim, as pessoas iam abrir, eu falava assim: olha, eu me chamo Diego, a minha filha acabou de ser curada e eu queria compartilhar. E ali, meus amigos, eu ouvi pais dizendo assim: ó, tudo que eu mais queria era meu filho correndo em casa. Eu reclamava muito que meu filho não parava quieto, e tudo que eu mais queria era ver meu filho correndo, tudo que eu mais queria era dar um abraço no meu filho. Eu trabalhei tanto, eu quase escutei pais dizendo assim: olha, todo dia quando eu chego em casa à noite, meus filhos já estão dormindo, e eu não vejo os meus filhos acordarem nem dormirem, porque quando eu saio cedo, eles estão dormindo, quando eu chego tarde, eles já estão dormindo, e tudo que eu queria era mais um tempo. Filhos na UTI, filhos com paradas cardíacas, né? E eu ouvindo aquilo, falando assim: uau, esse aqui é um lugar de tratamento, né? E ali, a minha vida foi transformada. De lá para cá, eu nunca mais parei de falar de Deus. Nunca mais. Onde eu tenho a oportunidade de falar, todos os meus negócios hoje estão conectados com Deus. Eu sempre, antes de desenvolver qualquer trabalho, eu pergunto para a pessoa: qual é o seu propósito? A pessoa: mas como assim?
Não, a gente só vai desenvolver qualquer estratégia se eu entender qual é o seu propósito. Se você não tiver propósito, não se preocupe, que a gente vai alinhar o seu propósito antes. Então, a gente construiu uma metodologia que envolve marketing, propósito e espiritual também, onde a gente fala de Deus abertamente, independente de... A gente não dá ênfase à religião, a nossa ênfase realmente é Deus, embora eu seja cristão, mas eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que transforma, um Deus que cuida, um Deus que é específico, um Deus que, quando Ele olha para nós, Ele olha com um olhar de Pai, porque nós somos filho amado do Pai. E a última história que eu queria compartilhar com vocês, hoje a gente tem 4 empresas, uma empresa de treinamento, onde todo treinamento que a gente oferece, seja em qualquer lugar que a gente for, a gente fala de Deus. A gente tem uma agência de publicidade que tem mais de 600 clientes, uma das pioneiras no Brasil, foco no online. Temos uma empresa de experiência, que trabalha cafés como o seu produto principal, e temos uma empresa que trabalha social e transforma vidas. E eu não teria nada disso, meus amigos, se Deus não tivesse comigo. Eu não teria nada disso se naquele dia de outubro, naquela reunião onde aquele homem falou, ou você se entrega para Deus hoje ou você morre, eu não teria uma família. Enquanto eu estava aqui falando para vocês, meus filhos chegaram aqui, minha filha veio e trouxe um copo d'água para mim, ela sabe que eu estou falando de Deus e ela celebra isso, meu filho também, minha esposa aqui do lado, em oração. Isso é o meu maior patrimônio, sabe? É eu poder desligar aqui com vocês, ir para a cama e ter um momento de diversão com eles, é eu colocá-los para dormir. Então, essa é a maior prosperidade que um homem pode ter. E para encerrar, eu quero contar uma última história que vai mostrar mais uma vez a especificidade de Deus, porque o meu objetivo hoje é mostrar que você e eu, nós temos um Deus específico, um Deus que olha para a gente com riqueza de detalhes. E quando meu filho completou 1 ano, a gente decidiu fazer uma festa, e nessa festa, a gente, uma semana antes da festa, a gente fez uma sessão de fotos no Beach Park, que é um parque aquático que tem aqui, bem conhecido, e tem um espaço lá onde as pessoas fotografam e tudo, e a gente fez essa sessão de fotos lá. E o fotógrafo que estava tirando as fotos e rindo, né? Rindo, aquele sorriso, e eu olhando para aquilo, eu falei, que interessante, fotógrafo simpático, olhando para a gente rindo, né? E cada foto que ele tirava, ele dava um sorriso, cada foto um sorriso, e interessante. Aí quando foi no final, ele falou assim, olha, eu tenho uma coisa para lhe falar, sua família é linda. Eu falei, muito obrigado. Aí ele, eu sirvo a Deus, eu sou um servo de Deus, minha vida foi transformada, eu tenho esposa, filhos, e eu quero dizer que eu tive um encontro com Deus no dia do casamento de vocês, que vocês falaram de um Deus vivo, eu era o fotógrafo do casamento de vocês, no final, vocês fizeram um convite, e eu decidi por ter esse Deus na minha vida também, e desde então a minha vida foi transformada, e por do acaso, que não é acaso, Deus fez questão de criar aquele momento, eu estou aqui fotografando a família de vocês, e Deus está me dando o privilégio de ter esse tempo de gratidão, e ali eu falei, uau, Deus é tão específico, que de todos os fotógrafos que tem em Fortaleza, de casamento, aniversário, festa infantil, Deus foi colocar exatamente o mesmo fotógrafo do nosso casamento para dizer assim, ó, continue falando. Porque se uma pessoa se decidir por mim, essa pessoa, ela não só vai ter a vida dela transformada, mas muitas pessoas que vão estar ao redor dela também terão as suas vidas transformadas. E é sobre isso que eu queria refletir com você nessa noite. Como é que está a sua vida? Como é que você tem conduzido a sua vida? Como estão as suas escolhas? Será que você tem vivido o que Deus reservou para você? Será que você tem aproveitado o seu tempo da melhor forma possível?
Será que você está valorizando a sua família? Será que quando está dando tudo errado, você tem alguém ali para olhar e falar assim, eu preciso recorrer a ti? Será que existe alguém celebrando as suas conquistas quando está dando tudo certo? Será que o seu coração hoje está preenchido? Ou você está sentindo um vazio muito grande? Vazio esse que você nem sabe o porquê. Talvez você esteja tentando preencher esse vazio com coisas, achando que se um dia você chegar naquela empresa, se um dia a sua empresa chegar nesse patamar, ou se um dia você conquistar o que você tanto sonha, você vai preencher esse vazio. Mas o que eu quero lhe dizer é que não existe vazio nenhum que possa ser preenchido. Todo vazio que está no seu coração só tem uma forma de você preencher e é com Deus. E esse Deus que transformou a minha vida, esse Deus que trouxe tudo novo para mim, é esse Deus que eu quero lhe apresentar hoje. Eu quero lhe fazer um convite. Eu quero que você, assim como eu, em outubro de 2007, eu quero que você diga sim para Deus. Meus amigos, você que me ouviu nessa noite de hoje, eu quero reforçar o meu convite. Eu quero te convidar para aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Para que você aceite Jesus, você vai precisar fazer uma oração simples, objetiva. Eu vou fazer essa oração agora, você vai repetir comigo. Eu fiz essa oração em um jantar da Donep. E isso fez toda a diferença na minha vida. Deus construiu uma história linda. E uma parte dessa história eu compartilhei com vocês hoje. Então, repita essa oração comigo agora. Senhor Jesus, neste dia, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu quero agora te receber e te falar que a partir de hoje é o Senhor Jesus que conduz todos os momentos da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. É com muita gratidão que eu te oro e te aceito. Em nome de Jesus, amém. Então, Diego, muito obrigado por teres compartilhado conosco esses momentos muito especiais que tu tens tido com Deus. Teu testemunho certamente vai tocar o coração de muitas pessoas, e essas muitas pessoas haverão também de conhecer o mesmo Deus que tu conhecesses e que hoje tu serves. Que Deus continue te abençoando muito ricamente, a ti, tua família, tua esposa, tuas filhas, e onde quer que tu estejas, que tu sejas uma grande bênção, que as tuas empresas prosperem cada vez mais e que tu faças sempre o bem, porque esse é o grande objetivo de Deus com a tua vida. Muito obrigado. E agora, meus queridos amigos que estão participando conosco, eu me dirijo especialmente para você que fez esta oração pela primeira vez. Deus está te recebendo nesta noite como seu filho e está transformando a tua vida. Tu haverás de experimentar algo novo de Deus, algo novo que Deus tem preparado desde que tu nasceste, antes disso até, e que agora vai se tornar realidade na tua vida, como filho de Deus. Nós celebramos contigo este momento e esta data que vai ficar marcado no teu coração. E nós queremos te presentear também nesse momento, para comemorar essa tua entrega do teu coração para Deus. Nós queremos que isso fique marcado e nós queremos te dar, então, uma revista a voz, onde tem outros tantos testemunhos, para que tu possas ler, para que tu possas fortalecer a tua fé, para que tu possas crescer na fé e para que tu possas um dia estar no lugar do Diego, contando para todos nós, com grande alegria, a grande transformação que Deus tem feito na tua vida. Também vamos te dar 2 livros,
o livro que se chama O Povo Mais Feliz da Terra, que retrata o início da Adonep, que retrata os passos que a Adonep deu até chegar a esse grande ministério que se desenvolve em todo o mundo. E também o livro Forjados pelo Fogo. Para isso é simples, basta tu informares o teu endereço de e-mail para o e-mail que vai estar circulando aqui no vídeo. Passe o e-mail para esse endereço eletrônico e tu vais receber gratuitamente esses 3 presentes. Te agradecemos, então, muito por ter estado conosco. Certamente, tu és o motivo da existência da Adonep e de estarmos fazendo este evento. Diego, muito obrigado mais uma vez para ti. Agradeço a Deus na tua vida, agradeço tudo que Deus tem feito na tua vida, que tu está podendo compartilhar conosco, que tu continues compartilhando com muitas outras pessoas. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo agora. Vocês são o propósito, vocês são o motivo da Adonep e o motivo desse evento que nós estamos fazendo. Agradeço também a todos os membros da diretoria que prestigiaram, que estiveram conosco aqui. Estamos muito, muito, muito felizes por estarmos juntos aqui e saudosos, esperando o momento de nos encontrarmos e nos abraçarmos. Que seja esse um momento, não uma despedida, mas um até breve, até um próximo evento. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Mestre, eu preciso de